Ninguém fala isso abertamente, mas a classe média brasileira foi treinada para trabalhar a vida inteira e ainda assim terminar com pouco. A verdade é desconfortável. Não importa quanto você ganhe, se você repetir os padrões financeiros que todo mundo segue, o final é sempre o mesmo. Enquanto muita gente espera sobrar dinheiro para começar a investir, existem pessoas que constroem patrimônio começando com R$ 20. O jogo nunca foi sobre quanto você ganha, mas sobre como você pensa. E isso muda hoje. Hoje você vai descobrir exatamente como investir com pouco dinheiro sem cair nas armadilhas silenciosas que seguram milhões de brasileiros. Vou te mostrar por que começar pequeno é uma vantagem, o que destrói a evolução financeira da classe média e como criar um plano simples que funciona. No final, você terá clareza para agir. Dias atrás, um jovem me mandou mensagem dizendo: "Eu queria investir, mas R$ 100 não fazem diferença nenhuma." Ele estava no ônibus, voltando do trabalho cansado, acreditando que investir pouco é perder tempo. Ao lado dele, uma senhora assistia vídeos sobre Tesouro Selic, fazendo aportes semanais de R$ 20. Dois mundos, duas mentalidades. Um acreditando que seu valor é pequeno demais para começar, a outra entendendo que o pequeno vira grande com o tempo. E é aqui que muita gente erra. Confunde o tamanho do início com o tamanho do futuro. O maior problema não é investir pouco. O verdadeiro problema está na mentalidade do quando sobrar, eu começo. A classe média vive nesse ciclo. Pagar contas, tentar guardar o que resta e acabar sem guardar nada. Isso se repete por anos. E quando percebem, perderam 10, 15, 20 anos esperando uma oportunidade perfeita que nunca apareceu. O mais perigoso é que essa armadilha não dói no começo. Ela corrói devagar, silenciosa, até que o futuro fica caro demais para recuperar. E se nada mudar agora, a tendência é piorar. E é exatamente por isso que hoje vamos entender 3 coisas essenciais. Por que investir pouco é sua maior vantagem oculta? Os erros invisíveis que fazem a classe média enriquecer para trás. E o passo a passo simples para você construir patrimônio mesmo começando do zero. Vamos seguir juntos. O mito do quando eu ganhar mais, eu invisto. Esse é o mito mais confortável e o mais perigoso, porque ele te dá a ilusão de que, um dia, quando você tiver mais dinheiro, tudo vai se ajeitar. Só que quem espera esse dia ideal, normalmente nunca começa. Investir pouco não é um atraso, é o único início possível para quem quer quebrar o ciclo da classe média. Pensa comigo, uma pessoa ganha R$ 2.000, paga contas, vive com aperto e nunca sobra nada. Outra ganha o mesmo, mas separa R$ 20 por semana. Enquanto uma vive torcendo para o futuro melhorar, a outra cria uma base que cresce silenciosamente. E não é sobre ganhar muito, é sobre criar rotina. Investindo R$ 50 por mês a 8% ao ano, você termina 15 anos com quase R$ 15.000. E isso assumindo que nunca aumentou o valor. Agora imagine aumentando conforme a vida avança. Esperar para começar é como esperar ter condicionamento físico para então ir à academia. Não faz sentido. O hábito vem antes do resultado. E se existe algo que você precisa entender hoje, é isso. Não é o tamanho do seu investimento que muda sua vida, é a decisão de começar mesmo quando parece pequeno. A armadilha da classe média. Consumir para parecer bem. A classe média tem um problema silencioso. Ela não investe para crescer. Ela consome para parecer. É o ciclo do celular novo, das parcelinhas intermináveis, do carro financiado, das compras por impulso que dão uma sensação de eu mereço. E depois perguntam: por que eu não consigo investir? Talvez você conheça alguém, ou já viveu isso, que parcela um celular de R$ 4.000, troca todo ano, faz festa de R$ 600, pede comida todo final de semana, mas não consegue juntar R$ 200. E o pior, acredita que isso é normal. Mas olha o impacto. R$ 4.000 por ano gastos em troca de status representam R$ 4.000 que deixaram de virar patrimônio. Se esses mesmos 4.000 fossem investidos com constância, em 15 anos virariam mais de R$ 9.000. A armadilha da classe média é que ela tenta provar que está bem, enquanto enfraquece seu próprio futuro financeiro. E existe uma pergunta que muda tudo.
Isso aumenta meu patrimônio ou rouba meu patrimônio? A partir de hoje, essa pergunta precisa acompanhar cada gasto, porque a diferença entre parecer e ser é a diferença entre ficar preso e construir liberdade. O erro invisível de quem começa com pouco. Falta de consistência. Investir pouco funciona. Funciona muito. Mas só funciona para quem é consistente. E esse é o ponto em que a maioria tropeça. O brasileiro começa empolgado em janeiro, faz 2 ou 3 aportes, surge um imprevisto, perde o ritmo e abandona. E quando olha para trás, percebe que poderia ter construído um patrimônio significativo, mas perdeu anos no processo. Pensa num exemplo simples. R$ 50 por mês durante 10 anos dão R$ 6.000 investidos, mas com juros compostos, chegam perto de 10 mil. Agora imagine alguém que começa de novo, esquece, vai e volta. No fim, perde os juros e perde a disciplina. A consistência é a riqueza invisível. Quem é consistente, cresce. Quem não é, patina. Por isso, o segredo não é motivação, é sistema. Configure um débito automático, crie uma rotina, trate seu aporte como uma conta que não falha. Mesmo que seja pouco, mantenha, porque os juros compostos são como um foguete. Exigem muita energia no início, mas depois que pegam velocidade, eles fazem o trabalho sozinhos. O primeiro passo prático: onde investir quem começa com pouco? A pergunta não é quanto investir, é onde colocar o que eu tenho. E a resposta inicial é simples: comece pelo seguro, pelo líquido e pelo fácil. O Tesouro Selic é o melhor primeiro passo para quem está começando. É seguro, acessível, permite começar com pouco e não te expõe a riscos desnecessários. Muita gente comete o erro de começar pelo investimento errado. Coloca R$ 100 numa ação aleatória, perde metade, se frustra e desiste. Isso cria traumas financeiros. Por outro lado, quem começa pelo caminho certo ganha confiança, aprende o processo e evolui com segurança. Com R$ 20 no Tesouro Selic, você já supera a poupança, já aprende a investir e já ativa a mentalidade de crescimento. E conforme a consistência aumenta, o patrimônio começa a ganhar vida própria. Aqui está a verdade: o investimento perfeito não existe. O investimento ideal é aquele que você consegue fazer toda semana, sem medo e sem complicação. Agora você percebe que a diferença nunca foi dinheiro. A diferença sempre foi visão. Enquanto muitos esperam enriquecer para começar, você entendeu que é começando que se enriquece. A partir de hoje, cada aporte, por menor que seja, não é apenas um valor, é uma identidade, uma decisão de não repetir o ciclo da classe média. Você está assumindo o controle. O jogo não está mais te empurrando. Agora é você quem empurra. Se essa mensagem fez sentido, então você sabe que faz parte da jornada do potencial ilimitado. Me diz nos comentários qual parte mais te despertou hoje. Curta, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa dessa virada financeira. Cada gesto seu ajuda o canal e ajuda você a crescer também. Lembre-se disso: investir com pouco não te reduz, te fortalece. Cada pequeno aporte é um tijolo no futuro que você está construindo com suas próprias mãos. Continue, mesmo que pareça pequeno, porque o pequeno de hoje é o gigante de amanhã. Aqui é o potencial ilimitado.